Próximo dia 6 de dezembro, segunda fase do exame da OAB, a prova prático-profissional. Para se preparar bem, nada melhor do que ver uma peça processual pronta, peça essa que segue todos os requisitos para ser aprovado no exame da OAB. Se você tem interesse nesse assunto, me acompanhe para a tela. Temos então aí o 30º Exame de Ordem Unificado, é a prova prático-profissional da área de Direito Civil. É importante que você saiba que esse é o último exame aplicado em relação à segunda fase. Nós não tivemos ainda a prova da segunda fase do 31º, então a prova mais recente aberta, disponível, é exatamente essa que vocês estão analisando neste momento. O que veio como peça prático-profissional? Priscila comprou um carro de Wagner. Observe que eu estou destacando para vocês alguns pontos-chave, algumas palavras-chave ou alguns raciocínios-chave que serão fundamentais para você elaborar a sua peça prático-profissional. Porém, é evidente que a sua prova, quando você for fazer, ela não virá grifada. Você deve grifar e destacar quais são aqueles pontos que vão te ajudar a responder adequadamente à questão. Então vejamos, Priscila comprou um carro de Wagner por R$28 mil. Para tanto, Priscila pagou um sinal no valor de R$10 mil, tendo sido o restante dividido em 9 parcelas sucessivas de R$2 mil a cada 30 dias. As parcelas foram pagas regularmente até a 7ª, quando Priscila, por ter sido dispensada de seu emprego, não conseguiu arcar com o valor das 2 prestações restantes. Priscila entrou em contato com Wagner diretamente, explicando a situação, informando que iria tentar conseguir o valor restante para quitar o débito, tendo Wagner mencionado que a mesma não se preocupasse e que aguardaria o pagamento das parcelas até o vencimento da última. Tal instrução foi transmitida pelo vendedor à compradora por mensagem de texto. Apesar disso, 5 dias antes do vencimento da 9ª parcela, quando Priscila conseguiu um empréstimo com um amigo para quitar as parcelas, ela não conseguiu encontrar Wagner nos endereços onde comumente dava-se a quitação das prestações, a residência ou local de trabalho de Wagner, ambos onde? Na cidade de São Paulo. Priscila soube no mesmo dia em que não encontrou Wagner que estava impossibilitada de trabalhar em uma sociedade empresária, pois o credor incluíra seu nome no Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, em virtude da ausência de pagamento das últimas parcelas. Esperando ver-se livre da restrição, quitando seu débito, Priscila efetuou o depósito de R$4 mil no dia do vencimento da última parcela, em uma agência bancária de estabelecimento oficial na cidade de São Paulo. Cientificado do depósito, Wagner, no 5º dia após a ciência, recusou-o imotivadamente, mediante carta endereçada ao estabelecimento bancário. Como advogado de Priscila, redige a medida processual mais adequada para que a compradora obtenha a quitação do seu débito e tenha, de imediato, retirado seu nome do cadastro do SPC. Essa questão tem o valor de 5 pontos e contém ainda a seguinte observação. Observação: a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. E agora eu pergunto, se você estivesse fazendo a prova hoje, qual seria a peça processual adequada para sanear essa situação? Vamos descobrir? Algumas dicas para vocês. Então,
A peça processual adequada para atuar na situação fática de Priscila em face de Wagner, da forma posta no 30º exame de ordem, é a prova prático-profissional de direito civil, é a segunda fase. Nesse caso específico, você deverá proceder com a elaboração de uma petição inicial de uma ação de consignação em pagamento. Veja todo esse modelo de petição inicial que eu já elaborei para vocês e deixei registrado aqui. Eu quero destacar que se você é um estudante de direito que está se preparando para o exame da ordem, o exame de ordem, esse modelo que eu redigi aqui, ele já atende a todos os requisitos cobrados pelo exame da OAB, principalmente pela a banca da Fundação Getúlio Vargas, e ele já é suficiente para você ser aprovado. Agora, se você é advogado ou advogada que já atua e deseja utilizar esse modelo de petição inicial para suas ações efetivas, eu recomendo que, além de toda a fundamentação legislativa, de toda a fundamentação normativa que eu já coloquei aqui para vocês e é suficiente, que você coloque também um pouco de doutrina e de jurisprudência para enriquecer a sua petição inicial. Volto a dizer, somente no caso se você já é advogado ou advogada e vai atuar num caso concreto, num caso real, e quer utilizar essa petição como modelo. Se você é estudante de direito e está se preparando para o exame da ordem, exatamente essa sequência aqui já é mais que suficiente para você conseguir a aprovação na segunda fase, se você der a sorte de cair para você também o caso de uma petição inicial de uma ação de consignação em pagamento como a prova prático-profissional, que foi essa última do 30º exame da OAB na prova de direito civil. Você vai começar por onde? Você vai começar aqui pelo endereçamento. Essa petição inicial deverá ser endereçada para uma das varas cíveis, vai ser distribuída para uma das varas cíveis da comarca de São Paulo. A Priscila está no polo ativo, ela é autora da ação de consignação em pagamento e você deverá fazer a sua qualificação completa conforme estabelecido no artigo 319 do Código de Processo Civil de 2015. Destacadamente o nome da Priscila, seu prenome, seu estado civil, se existe união estável, a sua profissão, seu CPF, seu e-mail, sua residência e seu domicílio, com rua, bairro, cidade, estado e CEP, por intermédio de seu advogado ou advogada, signatário ou signatária, com fundamento legal. Isso é muito importante, é o fundamento da sua petição inicial. Com fundamento legal nos artigos 539 e seguintes do CPC, combinados com o artigo 335, inciso 1º do Código Civil, propor a presente ação de consignação em pagamento. Nesse caso específico aqui, eu vou explicar por que ela tem que estar combinada também com um pedido de antecipação de tutela. Em face de Wagner, Wagner está então no polo passivo desta ação. Da mesma maneira que você fez para a Priscila, você vai colocar a qualificação completa, todos os dados que você tiver referentes a Wagner, pelos fatos e fundamentos jurídicos que passa a expor. Dos fatos. Eu gosto de dividir as petições iniciais em 3 partes básicas. Você vai colocar na parte 1 os fatos, fica como sugestão para você, tá? Os fatos, a parte 1. A parte 2, os fundamentos jurídicos. E na parte 3 você vai formular seus pedidos. Vamos observar cada uma das partes para entender um pouco melhor. Parte 1, dos fatos. Você deverá fazer um breve relatório de toda a situação fática posta na questão, narrando a compra do veículo, a forma de pagamento, o sinal que a Priscila pagou e o parcelamento que ela fez, o local do pagamento, que no caso era a comarca de São Paulo. Esse fato é muito importante porque, conforme estabelece o artigo 540 do Código de Processo Civil, é o local de pagamento quem determina a competência do juízo para a propositura da presente ação, no caso, uma das varas cíveis da comarca de São Paulo. Você deverá destacar também que o pagamento das 2 últimas parcelas pelas vias ordinárias somente não foi possível em virtude da não localização do credor, seja em sua residência, seja em seu local de trabalho, o que torna cabível a ação de consignação em pagamento com fundamento legal no artigo 539 caput do Código de Processo Civil.
Todas as parcelas anteriores, exceto essas duas últimas, foram quitadas nesses locais. Eram esses os locais comuns de pagamento. Não localizando o credor nesses locais, a autora efetuou o depósito no valor de R$ 4.000, o que corresponde exatamente às duas últimas parcelas devidas de R$ 2.000 cada uma em instituição bancária oficial. É importante que você mencione o acordo entre Wagner, que era o credor, e Priscila, que era a devedora, quanto a aguardar o vencimento da última parcela. Há inclusive registro de mensagem de texto enviada pelo credor informando que aguardaria o vencimento da última parcela. Mencione também que a autora quitou, mediante depósito bancário em instituição oficial, todo o valor devido no prazo avançado com Wagner, no prazo combinado com Wagner, que era o vencimento da última parcela. Porém, Wagner, descumprindo o acordado, inseriu o nome da autora no SPC, fato que a impossibilitou de conseguir um novo emprego. Isso também é importante. Você está destacando os prejuízos que a Priscila já está sofrendo em virtude da ausência de quitação, da ausência de recebimento por parte de Wagner do valor devido. Efetuado o depósito, esse foi recusado imotivadamente pelo credor Wagner, não restando outra alternativa à autora Priscila, senão a propositura da presente ação. Esses foram os fatos. Vejamos agora os fundamentos jurídicos. Na parte dos fundamentos jurídicos, você deverá reiterar que houve observância do depósito bancário em instituição oficial, conforme estabelecido no artigo 539, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, além de ter sido obedecido o rito do parágrafo 3º do mesmo artigo, tornando a presente ação tempestiva, totalmente tempestiva, uma vez que ela foi proposta dentro do prazo de um mês da recusa imotivada operada pelo credor Wagner do recebimento do valor depositado. Excepcionalmente, nessa ação aqui, você deverá também formular um pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ainda dentro da parte de fundamentação jurídica. Por que você precisa fazer isso? Pelo seguinte fato, a questão falou que você deverá tomar todas as medidas jurídicas cabíveis para o mais rapidamente a Priscila retornar ao seu status quo ante, para que a Priscila tenha sua vida plenamente livre novamente, totalmente desembaraçada. Então, um dos recursos que você pode lançar mão, uma das suas ações, uma das suas atuações que você deve lançar mão é a chamada antecipação dos efeitos da tutela. Você vai requerer a antecipação dos efeitos da tutela para a imediata exclusão do nome de Priscila do SPC. Em primeiro lugar, porque houve inclusão indevida do nome da autora no SPC e o valor devido já se encontra depositado em favor do credor em instituição bancária oficial. Isso significa que o fumus bono iuris foi atendido. E em segundo lugar, porque a devedora vem sofrendo prejuízos em sua vida profissional, tendo perdido oportunidade de emprego em função da mencionada negativação de seu nome. Nós chamamos isso de periculum in mora. Procedendo dessa forma, você estará demonstrando o atendimento aos requisitos preconizados pelo artigo 300 caput do Código de Processo Civil. Expostos os fatos, narrados os fatos e demonstrada sua relação com o direito, ou seja, fundamentados os fatos correlacionados com o direito, você deverá agora formular de forma objetiva os seus pedidos. Nós faremos isso nessa parte 3 dos pedidos. Com base nos fatos e fundamentos jurídicos acima mencionados, a autora requer: primeiro, a citação do réu para efetuar o levantamento do depósito bancário ou contestar a presente ação, observada a redação do inciso 2º do artigo 542 do Código de Processo Civil, sob pena de, não o fazendo, arcar com os efeitos da revelia.
Pedido 2. A confirmação da quitação do débito em virtude de a autora já ter efetuado o depósito na data acordada com a consequente extinção da dívida, julgando pela procedência da ação, conforme artigo 546 do Código de Processo Civil, confirmando-se a antecipação da tutela requerida e espera-se concedida. A linha C, pedido C. A condenação do réu nos ônus da sucumbência com os consequitários legais. Os ônus da sucumbência querem dizer os honorários advocatícios e as custas processuais. Você pode pedir expressamente a condenação pelas custas processuais e honorários advocatícios ou simplesmente pleitear que o réu seja condenado nos ônus da sucumbência. Você deverá atribuir um valor à causa, o qual, no caso concreto, é o valor consignado em pagamento. Esse montante quita plenamente a dívida remanescente, ou seja, R$4.000 é o valor que você deverá atribuir a essa causa. E ao final você vai inserir uma expressão que é: protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito. Notadamente, você deverá requerer o recebimento e o formal processamento de sua petição inicial, de sua exordial, com a juntada dos seguintes documentos, os quais estarão hipoteticamente acostados à sua petição inicial. Qual é a lista de documentos que você vai juntar? A procuração assinada por Priscila, constituindo você como seu advogado ou como sua advogada, a cópia dos documentos pessoais e comprovante de endereço de Priscila, agora importantíssimo, o contrato de compra e venda do veículo relacionado à dívida de Priscila, que agora está sendo paga por meio da consignação em pagamento, o documento desse mencionado veículo, o comprovante de que ela efetuou o depósito bancário na instituição oficial e também e principalmente a recusa de recebimento do valor depositado, recusa essa assinada pelo credor Wagner. Esse documento vai ser fornecido pelo banco, mas você, antes de propor a ação, já vai tirar uma cópia e vai acostá-lo à sua petição inicial. Ao final, você vai colocar o local, a data, a assinatura e a inscrição da OAB, uma vez que essa petição exige capacidade postulatória. Este foi o episódio 2 dessa série de vídeos preparatórios para o 31º exame da OAB. No episódio 1, eu apresentei para vocês as características do exame da OAB. Se você não teve a oportunidade de assistir ainda, assista, vale muito a pena para você entender como funciona o exame de ordem, e também descrevi uma questão objetiva. Já nesse episódio 2, eu apresentei para vocês uma questão aberta, uma questão discursiva, uma peça processual, uma vez que a segunda fase é baseada na prova prático-profissional. Como eu assumi o compromisso no episódio 1, eu vou alternando. Nos episódios ímpares eu desenvolvo uma questão objetiva e nos episódios pares eu analiso uma questão aberta da segunda fase da OAB. Meu nome é Dr. Eduardo Viana, sou mestre em Direito formado pela Federal de Ouro Preto, sou advogado igualmente formado pela Universidade Federal de Ouro Preto, sou professor de Ciências e Biologia formado pela Universidade Federal de São João del Rei. Se você está gostando de nossos vídeos, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar um like, pois ajuda na divulgação, e também não deixe de compartilhar nossos vídeos com seus conhecidos. Forte abraço e até a próxima!